Olá, meus irmãos, queridos da Igreja Cristã do Morumbi, meu amigo Pastor Chori, estamos aqui para mais uma aula, nossa última. Espero que esteja contribuindo de alguma forma com a compreensão e edificação sobre a vida de vocês. Tem sido um prazer para mim poder contribuir com vocês, com o Chori. Por sinal, preciso estar um dia com vocês presencialmente. Todas as ministrações que eu fiz até hoje com vocês foram por vídeo, né? Mas espero que da mesma maneira possa estar chegando até vocês. Nós percorremos nas últimas aulas um caminho, entendendo o desenho da igreja, depois os 5 ministérios, na última aula mais especificamente o ministério apostólico e profético. E hoje eu gostaria de falar com vocês dessa realidade na prática da igreja local, né? As diferenças do que é ofício, do que é a unção, né? Dos dons, de como isso, os cuidados para esse processo, às vezes, de transição. Todas essas coisas são importantes para que haja ordem na execução dessa realidade no dia a dia da igreja. E eu quero te convidar para que a gente possa estar mais esse vídeo juntos e possamos desfrutar de mais esse momento, tá bom? Bom, vamos novamente ler o texto de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Nós vamos estender um pouco mais Efésios, capítulo 4, versículos do 7 ao 13. Diz assim: a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso se diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora,
ele subiu, se não também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu um para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Guarde essa palavra aperfeiçoamento. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Bom, esse texto a gente leu bastante ao longo das últimas ministrações, mas hoje, como eu havia proposto, gostaria de conversar com vocês do aspecto prático disso. Essa palavra que nos apresenta a razão de ser dos 5 ministérios, a palavra principal é a palavra kartatisnon, que é a palavra descrita ao português como aperfeiçoamento. Essa palavra, kartatisnon, ela tem duas traduções principais. A primeira dela é mobiliar uma casa e a segunda seria o conserto de uma rede de pesca. Essa palavra é usada nesses dois aspectos na Bíblia e eu quero explicar para vocês ela no contexto dos 5 ministérios. Porque aqui a Bíblia fala que os 5 ministérios foi dado com a finalidade de kartatisnon, ou seja, para produzir esse aperfeiçoamento. Quando a gente entende, por exemplo, que a rede dos pescadores às vezes se rasgava, o aperfeiçoamento ou o kartatisnon relacionado à rede é necessário que ela seja novamente costurada para que não hajam buracos e assim não se perca os peixes e ela seja efetiva na pesca. Então, a palavra utilizada aqui tem também esse significado. Os 5 ministérios, eles funcionam como essa rede entrelaçada que tem que estar bem ajustado para que seja efetivo no seu cumprimento. Por isso você não pode ter ausência. Não somos nós que escolhemos, falar assim, eu simpatizo mais com a igreja que é só pastor. Não, nós não somos simpatizantes. Nós somos apenas colaboradores de uma obra que já está encomendada, que tem um desenho feito e que é executada pelo Senhor. E nós precisamos ser exatos naquilo que Ele nos confiou. Então, a figura da rede entrelaçada, ela dá para a gente bastante bem esse sentido de que os 5 ministérios precisam estar completamente integrados e contribuindo um com o outro. A outra característica de mobiliar a casa, ela fica bastante interessante quando você lembra daquele texto que Jesus fala de uma casa, de uma pessoa que está endemoniada e esse demônio é expulso e depois você precisa preencher a casa. Ele compara a pessoa a uma casa, precisa preencher essa casa, porque se o demônio voltar e ver essa casa vazia, ele vai e traz outros 7. O preencher, ou mobiliar, ou equipar essa casa é o que dá o sentido de que essa casa está plena. Ou seja, os inimigos não podem chegar até lá porque eles sabem, é uma casa habitada, né? Essa palavra é kartatisnon. Ou seja, se nós levarmos dentro do aspecto de edificação que nós estamos considerando aqui, a pessoa nasceu de novo, ela entregou a vida para Jesus, ela precisa dos 5 ministérios para que ela seja equipada por dentro. Porque você pode aceitar Jesus, mas de repente você não desenvolve essa vida. Você fica um menino, um bebê espiritual. E o equipar essa casa, e o tomar e o encher essa casa é a responsabilidade dos 5 ministérios. Então a igreja local, ela precisa entender essa realidade para que ela seja efetiva no processo de amadurecimento de cada pessoa que chega, de cada pessoa que é alcançada, né? Dentro dessa realidade do aperfeiçoamento dos santos, da edificação do corpo de Cristo. É fundamental, né? E dentro desse contexto, nós precisamos ter muito cuidado, porque todo o processo de uma igreja que caminha há anos dentro de um modelo, dentro de um conceito restrito à figura do pastor, quando começa a compreender a realidade dos 5 ministérios e tenta implementar isso na prática, isso não é um processo simples. Nós costumamos dizer que esse processo é descrito de transição apostólica. Você transicionar
né, um ministério, uma congregação, para uma concepção desse desenho de Deus que é um desenho apostólico. E como envolvem pessoas e é uma obra do Espírito Santo, nós precisamos ter paciência para que a gente não atropele, para que a gente não tente fazer na força do nosso braço, para que a gente não tente convencer as pessoas. É uma obra do Espírito Santo e ela começa primeiramente na figura, na vida do pastor que se abre para esse entendimento e fala: Senhor, me ajuda nesse processo de começar a ajustar, alinhar as coisas de acordo com o teu desenho. Nós costumamos dizer que essa transição é como manobrar um navio. Não é como você pegar um carro e dar um cavalo de pau porque você entrou na rua errada e você volta rapidinho, não. É uma manobra lenta, progressiva e gradativa, onde precisa se respeitar a voz do Espírito Santo, para que você possa então ter de uma forma saudável os 5 ministérios operando dentro, eventualmente, de uma igreja local. E existem algumas realidades que nós precisamos entender. As diferenças, por exemplo, do ofício, do dom, da unção, porque quando você começa a falar sobre 5 ministérios e as características de cada um deles, né, existem pessoas que têm alguns dons, dom de visão ou têm sonhos e começam a ouvir sobre isso e falam: eu sou profeta. E daí você começa a ter muito problema, porque as pessoas, quando elas aprendem as coisas pela metade e tentam implementar, acabam gerando confusão. Por isso que eu falo que não basta o conhecimento, porque conhecimento sem aplicação prática é ausência de sabedoria. E o desenvolvimento da igreja requer sabedoria, não conhecimento. Então, o que é a sabedoria? É o conhecimento provado, aplicado em prática e ordenado para que possa se chegar e alcançar um resultado. Isso é a sabedoria provada ao longo do tempo com conhecimento aplicado. Não basta só o conhecimento. Não basta você assistir algumas aulas sobre 5 ministérios e achar que entendeu tudo. Há um tempo para que o Espírito Santo vá consolidando e que nós possamos ir aprendendo a como operar de forma prática com isso. Né? Por exemplo, no que diz respeito ao ministério profético, nem toda pessoa que tem dons, ela é um profeta de ofício. O que é o profeta de ofício? O profeta de ofício é aquele que de fato alcança uma realidade, que possui um chamado, um ministério, para servir a igreja como corpo de uma forma coletiva. Por exemplo, como Jeremias, que a palavra de Deus diz que antes que eu te formasse, que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te chamei e te gerei e te chamei como profeta às nações. Ou seja, o chamado, o ofício do profeta é dado por Deus. Você já vem de fábrica com isso. Não é? Agora, o dom pode ser desenvolvido? Sim. Né? Você pode receber um dom e você aprimorar esse dom, mas o ofício é algo dado por Deus e que não adianta você achar que faz uma escola de profetas e vira profeta. Você pode aprender a entender a realidade do ministério profético, mas isso não te torna um profeta. O profeta são medidas dadas por Cristo à igreja, assim como o apóstolo, assim como o pastor. Né? Então nós precisamos entender que se isso não for ordenado, acaba se tornando uma confusão na igreja local. Que o ministério do profeta, o ofício do profeta, descrito nesse texto de Efésios 4, é uma coisa. O dom de profecia é outra coisa. E uma mentalidade profética é outra coisa. Todos nós, como igreja, somos chamados para sermos apostólicos e proféticos. Mas nem todos de nós vamos ser apóstolos e profetas. Uma mentalidade apostólica e profética não quer dizer que eu seja um profeta. Mas toda a igreja deve ser como natureza apostólica e profética. Amém? Então nós vamos separar aqui o que é o dom de profecia, o que é a unção profética e o que é o ofício profético, né? Porque são dimensões diferentes do mesmo Espírito. Dimensões diferentes do mesmo Espírito. A unção é a manifestação do Espírito de profecia quando estamos em um ambiente de adoração, ou seja, a unção de profecia é aquilo que habilita qualquer pessoa no ambiente de igreja, quando o ambiente é tomado
por uma unção profética, todos podemos profetizar. É o que aconteceu com Saul, quando chegou naquela escola de Ramá. Saul profetizou, ele não era profeta. Quando nós estamos num ambiente profético, nós todos que possuímos o Espírito Santo, nós podemos, dentro daquele ambiente, dentro daquela unção, profetizar. Isso é uma unção, né? É uma dimensão, né? É uma dimensão do ministério profético. Vamos agora para o... Eu tenho vários textos aqui, não sei... Eu vou dar para vocês, se vocês quiserem estudarem essas realidades, né, da unção. Os mensageiros de Saul em Ramá, a mula de Balaão em Números 22, 28, os 70 escolhidos por Moisés em Números 11, 25, o próprio dia de Pentecostes em Atos 2, 17 e 18, Apocalipse 19, 10, né? Todos podem profetizar debaixo da manifestação do Espírito de profecia. Isso é unção profética. Isso acontece na igreja local. Agora, quando há manifestação de profecias, precisa haver ordem. Como nós funcionamos aqui na igreja local? Nós temos o ministério profético funcionando há 15 anos. Temos mais de 50 profetas que foram identificados, treinados, orientados, ensinados, entendem o que é um protocolo profético. Não é porque Deus falou com você que você pode fazer do seu jeito. Todos nós entendemos o que é estar sujeitos à autoridade. Então nós temos aqui na casa a profeta Camila, que é a líder do ministério profético. Então todos os demais profetas, quando Deus traz uma palavra, eles levam a Camila para que possa haver um discernimento antes que seja compartilhada. Então nós entendemos que não são todas as profecias que podem ser entregues de um jeito sem que ela seja discernida antes pelas pessoas mais maduras. Senão você pode acabar produzindo confusão dentro da igreja e sem distinguir o que é carne e o que é o espírito. Se a pessoa de fato teve um sonho profético ou se ela comeu uma feijoada antes de dormir. Isso só com o tempo, com a maturidade, conhecendo as pessoas, é que você vai construindo esse processo de confiança e amadurecimento. Certo? Agora, existe uma outra dimensão que é o dom de profecia. O dom significa dádiva, presente, é algo que você recebeu de Deus. A unção não. Você não tem esse dom, você não é profeta, mas no ambiente profético, naquela unção, você pode profetizar. O dom já é uma dádiva recebida do Senhor. Uma das 9 manifestações do Espírito Santo que é depositado sobre algumas pessoas. Né? Assim como, por exemplo, dom de cura, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, é um presente de Deus e é permanente. E o fato de ser permanente, um dia eu ainda vou conversar com Deus, se eu fosse ele, eu não deixava esse presente permanente, porque daí a pessoa se afasta, a pessoa entra num período em que se afasta de Deus, está distante, mas Deus não tira o dom, daí você vê um monte de profeta causando um monte de estrago dentro da igreja. Por quê? É lógico que eu estou brincando, mas por quê? De fato, o dom é permanente. Então você pode falar assim, apóstolo, mas fulano de tal profetizou, o negócio aconteceu, mas a vida do cara é toda torta. Mas se ele tem um dom de profecia, a vida dele está torta, o dom é permanente. Né? E eu já vi muitas vezes pessoas sendo usadas, muitas vezes quando já estavam completamente fora, mas continuavam sendo usadas, porque foi um dom que é irrevogável. O dom você pode buscar, 1 Coríntios 14, 1 diz, você pode pedir a Deus os dons. Né? Então, o dom é uma dimensão que é muito interessante porque ele não tem a ver com caráter. A pessoa tem um dom e quando ela usa esse dom num caráter distorcido, ela pode produzir muito estrago no corpo. Ela pode manipular com o dom, ela pode usar o dom para interesses pessoais, ela pode corromper o dom. Por isso é necessário zelo e ordem no processo de implantação, reconhecimento de alguém como profeta. O protocolo de como alguém pode falar na igreja da parte de Deus. Todas essas coisas requerem ordem. Nós temos aqui o protocolo profético da igreja. Todas as pessoas que participam aqui de treinamentos, escola de profetas ou fazem parte do ministério profético sabem. E isso vai trazendo ordem à igreja. Isso não é engessar o Espírito Santo, isso é uma orientação de Paulo à igreja de Coríntios, que precisa haver ordem. Pessoas que têm o dom de profecia, elas precisam entender que elas continuam sujeitas
aos seus líderes. E que nem sempre o que elas receberem vai ser acatado e colocado em prática. Porque senão elas podem começar a se sentir superiores e romper protocolos e quebrar, muitas vezes, princípios, porque Deus falou comigo. Não, tudo que Deus fala conosco tem que estar sujeito aos princípios do corpo de Cristo, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios 14, 32 que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Outra característica, o dom de profecia, assim como a unção e o espírito profético, não é uma coisa que te possui e que você fica descontrolado. Muitas dessas manifestações são muito mais almáticas do que a ação do Espírito Santo, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você não precisa para profetizar tremer, você não precisa para profetizar mudar a voz, você não precisa entrar em transe, muito menos sair com uma cara de tipo assim, não sei o que aconteceu. Não, você tem ciência, você tem consciência o tempo todo, porque o espírito é um espírito de ordem. Quem tem o dom de profecia deve atuar debaixo de uma liderança e um protocolo. Então nós entendemos aqui duas dimensões até agora. A unção, onde todos podem se profetizar debaixo de um ambiente profético, mas explicando que caso você esteja numa igreja, num ministério que está iniciando o entendimento disso, procure outros ministérios mais maduros, onde essa realidade dos 5 ministérios já funcione, onde o ministério profético seja maduro, para que ensine a vocês protocolos de igreja local. Porque num ambiente disso, como a gente se mover de forma profética debaixo de ordem, para saber separar, né, e discernir antes de que as coisas aconteçam. Mas o fato é que dentro do ambiente profético, todos podem ter impressões, experiências, sonhos, visões. Nós estamos dentro de um ambiente chamado uma dimensão de unção profética. A outra que nós ouvimos até aqui, aprendemos, é o dom, que é uma dádiva irrevogável e que ela não afirma caráter, ou seja, não é porque a pessoa tem um dom, porque ela falou para você uma coisa que você não sabia, porque ela teve uma visão, que ela é uma pessoa perfeita. Ela pode estar operando um dom num caráter defeituoso e isso pode trazer, inclusive, muito problema ao corpo de Cristo, porque tem pessoas que usam o dom para benefício próprio e produzem manipulação, e isso é muito problemático e nocivo ao corpo de Cristo. E por último, nós chegamos numa outra medida, que é o ofício do profeta, que é o que está descrito no texto de Efésios 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Aqui não está falando de quem tem o dom de profecia. Você pode ter o dom de profecia e não ser profeta. O ofício profético é uma outra dimensão. É uma outra dimensão que não é um dom nem um mover, mas é um dos 5 ministérios de governo com habilidade para perceber, discernir a mente de Cristo, principalmente relacionada a uma realidade coletiva, uma direção ao corpo de Cristo, uma direção para a igreja, uma direção muitas vezes para a cidade, para negócios, para nações. A mente do profeta é uma mente de direção, de visão, de discernimento dos dias para realidades mais amplas, ainda que nada impeça que esse profeta de ofício também seja usado no aspecto individual. Efésios 2:20 fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Ou seja, o ministério profético também é um ministério de fundamento, juntamente com o ministério apostólico, né? Um ministério fundamental para o governo da igreja, porque ele traz esse equilíbrio do discernimento, do discernir as estações, de uma direção para que a igreja se mova. Então é um ministério que precisa caminhar sempre muito junto, apóstolos e profetas, né? Atos 11:27, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, né? E Atos 13:1, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então aqui a gente começa a ver a igreja nascendo e os profetas com uma participação ativa nesse nascimento da igreja. Porque a igreja sempre teve seu fundamento através de apóstolos e profetas, que não eram maiores
como a gente já explicou, em realidade hierárquica, mas eles vinham trazendo o norte, a direção para que houvesse um crescimento saudável à igreja. Então, como eu falei, o profeta, eu estava explicando para vocês, Jeremias, ele já nasce com o ofício, né? Ele já vem preparado, chamado pelo Senhor, né, para esse ofício sobre a face da terra. E ele também tem muita clareza no aspecto de como opera o mundo espiritual. Então, muitos dos profetas estão muito conectados, grande parte deles conectados ao aspecto das batalhas espirituais. Amós fala sobre isso, Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus sempre se move respeitando protocolos. Ele traz aos profetas sinais, evidências das estações presentes, das mudanças de estações, e isso é muito saudável para a igreja, porque a igreja, ela precisa ser uma igreja de vanguarda, não de retaguarda. A igreja precisa ser uma igreja que vá à frente, lendo esses sinais proféticos, assim como a tribo de Isacar, que sabia discernir os tempos. A gente consegue discernir os tempos e nós vamos à frente, não uma igreja retaguarda, não uma igreja que reage às circunstâncias. Sabemos para onde estamos indo, sabemos o que o Senhor quer de nós, é Ele que governa os nossos passos. Nós não estamos sujeitos às estações desse mundo, porque o que regula as nossas vidas é o Senhor. Então, uma igreja profética, ela nunca está perdida no meio das estações, sabe para onde está indo, né? 1 Coríntios 14, 29 ao 31 fala um pouco de protocolo, como eu falei para vocês. E nós destrinchamos esse texto e hoje nós aplicamos esses protocolos na prática na igreja local, que nos preservam, que nos guardam, que nos ajudam, nos auxiliam muito no dia a dia da igreja. Paulo fala assim, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Mais uma vez, o apóstolo Paulo reafirma a importância do ministério profético no novo pacto, numa área de consolo e edificação. Por isso tem que haver ordem, né? Vamos aqui. Essas instruções nos ajudam a prevenir erros, né? A evitar problemas, a não nos precipitarmos diante de algumas situações. Porque deve haver segurança para você e para as pessoas que estão ministrando. Por isso, 1 Coríntios 14, 40 fala assim, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E quando nós entendemos isso, nós tiramos um pouco o aspecto místico da figura do profeta ou do dom da profecia, né? Porque nós não estamos mais presos ao dom. Nós entendemos que o mais importante não é o dom, é o fruto, porque o fruto do Espírito demonstra a natureza que o gerou. Mas o dom não, como eu falei para vocês anteriormente, o dom é irrevogável, a pessoa pode estar com um caráter distorcido, mas manifestando um dom. Então, não coloque mais seus olhos a admiração pelo dom, pelo sinal, que nós possamos ser governados pelas realidades invisíveis e pelo discernimento do Espírito. Por isso, Paulo era muito claro em dizer, a ninguém mais eu conheço segundo a carne, mas segundo o Espírito. O nosso discernimento é do Espírito, o discernimento dos Espíritos, e não a empolgação em virtude de termos visto a manifestação de um dom. A maior estratégia de Satanás é, através de um caráter desalinhado, produzir uma manipulação com algo tão sério e precioso que são os dons e ministérios. Bom, e por que quando eu falo de aplicação prática na igreja local, eu me detive mais a falar sobre o ministério profético? Porque normalmente, dentro da realidade dos 5 ministérios é onde reside a maior parte dos problemas. A falta de cuidado na implantação e no reconhecimento dos profetas, a precipitação. Então, tudo isso deve ser feito com ordem, com decência, com paciência, para que o funcionamento seja efetivo e alcance o resultado que a Bíblia propõe. Consolo, edificação, direção para o corpo como um todo. Sabe, irmãos, nós temos visto essa realidade funcionando, como eu falei para vocês aqui na casa, há 15 anos.
nós temos os 5 ministérios funcionando na igreja local. Nós temos uma igreja com apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E essas graças ministeriais, elas não são isoladas, elas operam em todos os departamentos da igreja. Então, por exemplo, nós temos um trabalho com os jovens. Nesse trabalho com os jovens, todos os ministérios operam de forma conjunta para contribuir na edificação dos jovens. Ocasionalmente, amanhã nós vamos ter um retiro de jovens. A líder dos jovens pediu para que eu ministrasse como apóstolo, mas também vai ter um momento profético, ou seja, nós sempre nos movemos como igreja num todo. Eu tenho um trabalho de cuidado de pastores que se chama Aljava, e nesse cuidado eu não cuido de forma isolada. Eu possuo uma equipe que juntamente comigo, por exemplo, nós tivemos um retiro de pastores há um tempo atrás e todos os pastores foram ministrados individualmente por palavras proféticas para todos os casais. Eu estava tratando de trazer alguns fundamentos apostólicos, eles foram ministrados individualmente, profeticamente. Depois nós tivemos um tempo de cuidado, a ministração de uma palavra da pastora Zelinda, que é uma pastora aqui da casa, falando sobre relacionamentos. E de maneira que todos os ministérios trabalham de forma conjunta com um único objetivo, que Cristo seja formado em nós. Quando nós vemos os dons ministeriais, as graças ministeriais operando de forma conjunta, com um único objetivo, irmãos, eu creio que aqui nós temos a esperança de uma igreja de fato madura, uma igreja genuína, com as motivações corretas, para que o alvo principal, que é Cristo sendo formado em nós, possa ser alcançado. Eu tenho muita esperança no mundo, tenho esperança com a igreja, porque eu creio que a igreja é a resposta. A criação anseia pela manifestação dos filhos. E essa palavra filhos não é qualquer filho, é ruios, filhos maduros. Para que a igreja possa produzir filhos maduros, ela precisa entender a realidade dos 5 ministérios operando de forma prática, porque são eles as ferramentas dadas por Deus à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Então nós precisamos entender que tudo está interligado. 5 ministérios não são uma onda, não são um modismo, não são títulos, são ferramentas que contribuem no processo de formação de cada indivíduo até que todos alcancemos a estatura de Cristo. Essa visão apostólica não pode ser uma visão restrita a conferências. Essa visão apostólica e a mensagem apostólica não pode ser restrita a um modelo apostólico de homens que são intocáveis, que se colocam numa posição superior. Não. É o nível maior de serviço no corpo, é o nível do apóstolo. Como Paulo bem disse, nós somos os últimos, escória, servimos a todos, muitas vezes sofrendo, sendo injuriados e bendizendo. Nós precisamos entender de fato o que é o ministério apostólico biblicamente e estarmos com as nossas vidas disponíveis para servir ao corpo. Seja falando no departamento infantil, que também é super necessário fundamentos apostólicos, seja construindo uma base para empresários e nações, mas a igreja precisa compreender que as 5 graças ministeriais precisam envolver todas as áreas por completo. E quando nós fazemos isso a partir de uma natureza correta, o resultado é único. Cristo passa a ser visto em nós e através de nós. Bom, eu acredito que com isso nós finalizamos, né, essa pequena apresentação sobre os 5 ministérios a vocês. Eu espero do fundo do meu coração ter contribuído e que o Espírito Santo possa seguir edificando, trabalhando, contribuindo para que você possa alcançar a estatura completa em Cristo Jesus. Um grande abraço, espero que possamos nos ver e que vocês que quiserem compartilhar comigo suas experiências ou dúvidas, estou à disposição, como eu falei nos canais, nas redes sociais, no Instagram, podem me perguntar e eu estou à disposição naquilo que eu puder servir. Deus os abençoe.